Não, né? Ok. Tá. Será que mais alguém vai entrar? Ok. Pessoal, primeiramente, boa noite para todos. Não, eu acho que eu não conheço ninguém, nem vocês me conhecem. Eu comecei na SAL tem 2 meses, 3 meses, como preceptora, por isso que eu perguntei se a gente já se conhecia, porque eu ficava às segundas e às quartas-feiras, e alguns sábados. A turma anterior da manhã eu já conhecia alguns alunos, então eu não conheço ninguém aqui. Então, hoje a gente vai começar com a apresentação da disciplina e já vamos começar com uma aula, tá? Vai ser uma aula um pouco menor, na verdade, ele é um tema um pouco menor, um pouco pequeno, no caso, e eu quero que vocês fiquem à vontade para interromper, para perguntar. Às vezes eu não consigo ver aqui no chat, aí eu vou pedir auxílio de Micaele, que pode abrir o microfone, Micaele, para por acaso alguma pergunta, certo? Deixa eu botar aqui a tela para vocês. A aula vai ser gravada, certo? Alguém falou aí alguma coisa? Mas pessoal, vou iniciar, ok?
Ok. Só um momento, porque eu não sei por que tá dando um problema na hora de compartilhar. Deixa eu tentar novamente. Pessoal, só um momento, que aconteceu isso cedo. Enquanto isso, o pessoal está chegando. Nossa, não está aparecendo aqui o material.
Tentando salvar aqui em outro local para ver se eu consigo mostrar aqui. Micaele, me envia, por favor, o e-mail da turma. Se agora vai, só um momento. Se agora vai. Eita. Agora. Pessoal, até agora foi. Apareceu agora. Vocês conseguem ver tela cheia? Porque os slides não tá parando. Por isso que eu tive que voltar. Bom, pessoal, vou iniciar. Sejam bem-vindos oficialmente à disciplina de odontopediatria, como eu falei para vocês. Meu nome é Anne Passhaus. Queria dar as boas-vindas. Espero que seja um momento que vocês aproveitem bastante. Certo? Esse primeiro momento eu queria me apresentar para vocês e apresentar um pouquinho da disciplina, o que é que a gente vai estudar ao longo desse período. Bem, eu me formei em 2010 pela FOP UPE em Camaragibe. Aqui estou eu há 10 anos, não faz tanto tempo assim, e que eu estava no lugar de vocês. Aí, me formei em 2010 e em 2011 eu iniciei a minha especialização em odontopediatria. Eu fiz a minha especialização em odontopediatria em 2011, finalizei em 2013. Eu nem não dá para ver. Vocês não estão vendo? Yasmin está falando que não dá para ver? Ah, ok. Ok, certo. Não sei se alguém aqui dentro da sala tem interesse pela área, mas é uma área que é muito legal, muito bonita de se tratar. Ah, ela saiu da sala. Quem saiu da sala? A Rúbia tá falando que saiu da sala.
Então, para quem tem interesse, é uma área muito livre. Mas eu vou falar para você, Ronaldo, o seguinte: você vai em algum momento tratar de criança e eu vou mostrar isso para você, certo? Às vezes a gente quer correr, mas em algum momento você vai precisar dos conhecimentos de odontopediatria. Porque ou você vai tratar um filho, ou você vai tratar um sobrinho, ou vai tratar um primo, ou um parente muito distante, e você vai ter que ter o conhecimento. Meu objetivo aqui não é que vocês saiam odontopediatras, não, é que vocês tenham conhecimento suficiente para executar um bom trabalho, um bom atendimento infantil, tá? Então, eu fiz minha especialização em 2011, 2013. Odontopediatria não era a minha opção inicial, mas aí eu acabei sendo levada para essa área quando eu comecei a trabalhar dentro de PSF, dentro da saúde pública, e eu comecei a gostar do atendimento infantil. Então, procurei fazer a especialização para pegar prática, e em 2017 eu iniciei o meu mestrado em odontopediatria na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, São Paulo, onde foi a minha maior realização, porque foi incrível, tá? Então, esse é um pequeno currículo meu. Atualmente, eu ainda estudo, eu estou finalizando uma especialização de ortodontia, porque eu não sei se vocês sabem, mas odontopediatria e ortodontia, assim como outras especialidades, é um casamento. Então, muito do conhecimento da odontopediatria você vai precisar para a ortodontia, e eu trato muita criança. Isso, orto sim, né? Então, mas para você vai ver que na ortodontia você vai pegar muita criança. Então, o conhecimento de hoje, que a gente vai aprender hoje, você vai utilizar se você tem vontade de fazer ortodontia, tá? Então, por que estudar o que estuda a odontopediatria? E aí? Exatamente, Micaele, caminham muito juntas, as duas. Me falem, eu quero que vocês coloquem aqui no chat o que é que estuda a odontopediatria. Só faz criança ou atende outro público? Vocês podem abrir o microfone se vocês quiserem, tá? E aí, quem foi que falou que tem interesse? A Ingrid. Fala, Ingrid. As diferenças entre crianças, adultos e adolescentes, certo? O que mais? A odontopediatria, quando eu comecei, sempre escutei que era a especialidade do futuro, e realmente é, tá? Não é puxando sarda para minha área, não, mas realmente é uma odontologia do futuro. Estudar as cáries. Pronto, então a gente já vai corrigir as cáries, a gente já vai corrigir aí, estudar a doença cárie, tá? Quando a gente fala de cáries, a gente está falando das lesões, mas quando a gente fala de cárie, a gente está falando da doença. Então, toda vez quando vocês falarem cáries, vocês já vão corrigir, que é cárie. Atende desde bebê até adolescentes, exatamente. Então, vou pegar o gancho aí da Micaele. Na verdade, a gente atende desde a gestação. Então, a mãe que pretende engravidar, a gente sempre aconselha a procurar um odontopediatra para se prevenir, para ver se está tudo ok com a boca antes de engravidar. Então, já existem, eu não sei se vocês conhecem, o pré-natal odontológico, que é o quê? São consultas que a gestante vai ao consultório e a gente vai fazer toda a parte de orientação, não só a parte curativa. O odontopediatra, ele atua muito mais na parte preventiva do que na parte curativa, tá? Porque a gente só conhece mais essa parte, que é o tratamento da lesão de cárie, né? Mas não é só isso, ok? Então, atuamos com os bebês, para quem gosta,
atuamos muito na área dos bebês e sempre está chegando de 0, a gente considera bebê até 3 anos. Então, de 0 a 3 é bebê e vem muito. Que, na verdade, são os pacientes, os nossos pacientes são esses, os mais difíceis, tá? Então, a gente atua dentro da área de odontopediatria com os nenéns, com as crianças, numa faixa etária de 4, 5, 6 anos, e atuamos também com os adolescentes, principalmente aquele odontopediatra que faz a parte de ortodontia, tá? Mas por que a gente tem que estudar odontopediatria? Acredito que a maioria de vocês, os que saírem, tem pretensão de trabalhar em postinho de saúde, em consultório. Então, nesses locais, vocês vão ver uma demanda muito grande de crianças, tá? Vou trazer um dado para vocês. No Brasil, a gente tem 35,5 milhões de crianças que são do 0 aos 12 anos de idade, ou seja, é um público muito grande, tá? E a estimativa por ano é cerca de 207 milhões de crianças, ou seja, 17,1% da população. É muita criança. E muita criança que muitas vezes precisa ser tratada precocemente. Então, é uma área que realmente está em ascensão sempre, tá? Como eu falei para vocês, o recém-formado vai ter muito esse contato da criança, principalmente no postinho. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a tornar esse caminho mais fácil. Eu não sei o que é que vocês, o que é que já falaram para vocês da cadeira, que às vezes ou alguém ama ou odeia, mas independente disso, ela é uma área muito importante, tá? Falando um pouquinho dos objetivos da disciplina, o meu objetivo é que vocês compreendam os principais aspectos para a promoção de saúde da criança de 0 a 12 anos. Conhecer os diferentes agravos da epidemiologia mais relevantes dentro da população brasileira. Entre esses agravos, a gente sabe que tem a cárie, mas a cárie não é o primeiro lugar são as maloclusões. Às vezes a gente acha que é a doença cárie, mas são as maloclusões, tá? E além disso, o objetivo também é desenvolver estratégias de diagnóstico e elaboração de planos de tratamento adequados às diferentes realidades. Os nossos objetivos específicos, o que eu vou querer de você é que vocês compreendam a importância da psicologia no manejo do paciente infantil, compreender a fisiologia do paciente, tanto em crescimento como em desenvolvimento, identificar métodos de diagnóstico clínico e radiográfico das principais doenças bucais, diagnosticar e elaborar planos de tratamento para a doença cárie, e além disso, vocês compreenderem a doença periodontal na infância. Sim, nós temos doença periodontal na infância, às vezes a gente acha que só tem no adulto, mas ela existe também na infância. Conhecer as terapias por pares em dentes descidos, as terapias por pares, os tratamentos relacionados às doenças da polpa. Conhecer as indicações terapêuticas, principalmente no controle da dor e das infecções. Além de identificar aspectos de cirurgia bucomaxilofacial nos pacientes infantis, desenvolver e diagnosticar e tratar os traumatismos dentários, que são outro tipo de situação que ocorre bastante no consultório, e vocês terem também noção da ortodontia e ortopedia dos maxilares, a gente também vê um pouquinho na odontopediatria. Conhecer noções iniciais de pacientes especiais, também vocês vão aprender. Basicamente, esses 2 slides são os conteúdos que serão ministrados nas próximas aulas e que a gente vai estudar nesse semestre. Falando um pouquinho das avaliações, no decorrer do período, vocês terão
duas avaliações para efeito de cálculo de média parcial. Então, os tipos de avaliação, eles podem ser prova teórica. Não está passando o slide? Está no 18, isso. Já estou finalizando. Vocês estão vendo o slide? Aí tá normal, né, Tainara? Ok. Então, ok. Esse é o último slide de apresentação, tá? Então, como eu estava falando, as avaliações podem ser provas teóricas, práticas, seminários, trabalhos individuais ou em grupo. Na cadeira de vocês, essa é uma apresentação geral, na cadeira de vocês a gente vai ter mais prova teórica, a gente não vai ter aula prática. As práticas, elas serão mais no 8º período, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Essa parte inicial eu já finalizei e a gente vai entrar de fato no nosso assunto da noite. Então, vocês não vão ter prática, vocês não têm prova prática, vocês não terão prática. A cadeira de vocês é basicamente teórica, então, conteúdo todo teórico, tá, João? Eu estou pensando mais para frente a gente fazer algum tipo de prática, mas antes de vocês chegarem na clínica com dentes artificiais, para vocês terem uma ideia de remoção de cárie, tá? Mas prova prática vocês não vão ter. Joia, Maísa. Eu vou trocar aqui para a gente já iniciar o nosso assunto, tá? Ok. Deixa eu só trocar aqui. Todo mundo está vendo? Primeiro slide. Ok, ótimo. Ok. Então, a primeira aula da gente é sobre os aspectos psicológicos no manejo do paciente infantil. Então, é uma aula mais voltada para a área da psicologia, mas não menos importante, tá? Todo mundo conhece alguém que tem medo do dentista, né? Eu acho que todo mundo, antes de vocês começarem o curso de odontologia, alguém falou: ah, vai fazer odontal, eu não gosto de dentista, dentista dói, eu tenho pavor a dentista. Eu acho que isso é muito comum. E esse medo de dentista a gente chama de odontofobia. Normalmente no adulto, ela se inicia logo quando criança. Então, é alguma memória que aquele adulto tem do que aconteceu alguma coisa ruim enquanto era criança, tá? Normalmente essas memórias, elas vêm de experiências negativas. A odontofobia, ela é um medo de dentista e vai atingir 3 em cada 10 adultos. É bastante gente, tá? E normalmente ele vai se iniciar quando pequenininho, tá?
Quando a mãe vai lá, leva a sua criança para o consultório, chega lá, senta a criança, vamos fazer, abre a boca, muitas vezes o dentista não tem nenhum tipo de preparo, ou às vezes até tem, mas muitas vezes não coloca em ação, tá? Alguns comportamentos que são comuns e que muitas vezes podem acontecer na cadeira do dentista são o medo, a ansiedade, a agressividade, a birra e o choro. Vocês conseguem diferenciar? Alguém aí tem filhos? Alguém que tem filho aí consegue diferenciar o que é um choro de uma birra? Ou não sabe diferenciar, ou tanto faz? É a mesma coisa. Daisy consegue. Birra é safadeza. Boa. Nem... Será mesmo? Ronaldo tem filho? Dois. Tá, ok. Então, já sabe, né, Ronaldo? Birra é como se fosse para chamar a atenção. Exatamente. Exatamente, Micaele. A gente vai ver cada um, tá? Desses comportamentos. Então, vamos lá. Para o medo, normalmente, ele é desencadeado por algo bem específico. Uma vibração, um som do material. Aí, o que a gente sempre fala na clínica de odontopediatria? Quando vocês forem colocar os instrumentais nas bandejas, colocar com uma certa delicadeza, porque aquela criança muitas vezes está assustado com aquele monte de equipe, aquele monte de gente, todo mundo, agora depois dessa pandemia, todo mundo com aqueles capotes, o face shield, então já é um momento que não é tão confortável. Então, quanto mais você deixar aquela criança confortável e tiver menos barulho, menos incômodo naquele local, vai ser melhor, tá? Então, a ansiedade. Vou passar para cá. Vamos falar um pouquinho da ansiedade. A ansiedade ela é gerada por algo que possa vir a acontecer. Muito comum quando a gente está esperando. A ansiedade ela é gerada na sala de espera. Digamos que as crianças que estão na sala de espera, na recepção, para quando vocês chamarem, aquele momento é um momento, digamos, de maior ápice de ansiedade por parte daquela criança. Muitas vezes aquela criança que está ali está indo pela primeira vez, então não tem noção de como são os equipamentos odontológicos que tem ali na clínica, tá? Então está muito associado com algo que vai acontecer. A agressividade. A agressividade, ela é para chamar atenção, está muito relacionado com a insegurança, com a baixa autoestima, tá? Com a identificação com os pais. Então, essa agressividade, às vezes, ela é muito comum no consultório. Ela está muito relacionada com medo, está relacionado também com o que o pai muitas vezes falou daquela relação, tá? Então, o que acontece? Essa agressividade, normalmente, são coisas que acontecem em casa e ela acaba levando para o consultório, alguma coisa, algum problema que tenha acontecido, aí ela fica mais agressiva. Nesse momento, é aquela situação que nós, como dentistas, temos que ter um autocontrole, falar mais com firmeza, muitas vezes não interferir ali, é um momento que às vezes a gente precisa dar uma recuada, ok? Então, vamos lá para a diferenciação da birra e do choro. Quando a gente fala em birra, está relacionada à frustração na obtenção de algo, tá? Aguardar, a gente tem que aguardar sem interferir. A birra é muito comum, não só dentro do consultório, mas em situações
que, por exemplo, criança quer alguma coisa e ela é contrariada. Não são todas as faixas etárias em que a criança vai ter essa questão da birra, que ela vai apresentar esse comportamento birrento. São em determinadas faixas etárias e a gente vai ver isso, tá? A birra, muitas vezes a criança está na nossa cadeira, ela não quer fazer o procedimento e começa a dar um chute, a empurrar as coisas. É nesse momento também que a gente interfere, vocês vão ver mais à frente, a gente tem que ter uma postura de intervir e, ao mesmo tempo, chamar o familiar para junto, tá? Isso como foi que o Tiago falou ali, pantinho de gente safada. Mas é uma coisa que vem de casa e às vezes a gente não pode nem falar, incentivar a fazer, sei lá, bater alguma coisa assim, tá? Às vezes dá uma vontade de. Não sei se vocês têm essa vontade também, mas o dentista ele tem que estar sempre calmo e tranquilo nessas situações, tá? E as situações de choro, ele é relacionado realmente com algo repentino. Então, o choro vai ser aquela coisa alta, e do nada, tá? Você tá lá curetando e do nada a criança dá um grito, isso aí tá relacionado com choro. Na birra, a criança tá lá gritando e não sai uma lágrima. Você consegue bem distinguir esses dois momentos, tá? O medo, uma curiosidade, deixa eu ver se eu pulei aqui, gente. Não pulei. Ok. O medo ele vai ser mais elevado em crianças mais jovens e vai diminuir com a idade. Um estudo feito em 2015 verificou que meninas de 8 anos elas são mais ansiosas quando comparadas aos meninos. Então, vocês já sabem que quando chegar uma menina, o tratamento realmente tem que ser um pouco mais diferenciado do que os rapazes, certo? Então, a odontopediatria, ela é uma especialidade dedicada aos cuidados pediátricos e se depara com muitos desafios psicológicos. Vários estudos têm constatado uma relação direta entre experiências odontológicas traumáticas na infância e atitudes negativas dos pacientes quando dá atenção odontológica. Ou seja, o paciente tem como já foi falado, o paciente tem uma experiência negativa quando criança e vai carregar consigo durante a vida toda essa experiência na idade adulta. Então, para que esse tipo de experiência ocorra, ele torna-se necessário que o profissional promova uma adaptação da criança ao ambiente odontológico. Eu sempre falo que a criança, ela não é um adulto pequeno. A criança, ela tem as suas particularidades. Então, cada criança, ela é única e ela deve ser tratada dessa forma, tá? É essencial que se questione como e quando agir em cada criança individualmente, de tal forma a promover um tratamento visando a saúde integral do paciente. Então, aquele paciente, aquela criança, ela vive dentro de um contexto familiar e muitas vezes quando fazemos a nossa consulta, quando fazemos quando temos o primeiro contato com as crianças, esse primeiro contato é justamente para a gente tentar entender como é aquela criança dentro de casa. Se ela é filha única, se ela tem irmãos, se ela se relaciona bem com outras crianças. Então, tudo isso ele deve ser avaliado, tá? No entanto, não há um receituário, uma prescrição categórica de como promover essa adaptação. Ou seja, não tem uma regra. Na odontopediatria, cada caso é avaliado. Não tem uma regra, vamos fazer assim. Sim, assim sempre vai dar certo. Não, varia muito.
O imprescindível é que o profissional que lida com crianças possua um conhecimento de técnicas de manejo de comportamento e de psicologia infantil para atuar de forma segura durante o atendimento. Essa segurança, ela não só está relacionada com a criança, ela está relacionada com todo o ambiente, tá? Seja a nossa segurança, seja a segurança da nossa auxiliar, tá? Os conhecimentos de psicologia podem ajudar a formar e vivenciar uma visão integrada do ser humano na sua unidade corpo e mente, considerando seu ambiente físico e seu meio sociocultural. O atendimento odontológico infantil, ele requer o gerenciamento comportamental da criança, de forma a viabilizar exames e intervenções relacionados à promoção de saúde. A abordagem, ela deve se adequar à idade, ao gênero, ao estado geral de saúde e aos fatores familiares da criança. Como eu falei, cada criança, ela é única e ela deve ser avaliada individualmente, tá? Vamos falar um pouquinho agora do desenvolvimento psicológico infantil. Isso para cada faixa etária. Nas primeiras semanas, quando o bebezinho nasce, esse bebezinho, ele não tem, digamos assim, ele não tem consciência do externo. Para ele, a satisfação é suprir as suas necessidades, ou seja, a amamentação, o hábito de sucção, tá? Então, ele não tem essa consciência do externo, tá? Normalmente, nessa fase, o bebezinho ainda se vê com a mãe. Bebê e mãe é algo junto, é algo que o bebê ele se vê parte da mãe. Terceira e quarta semana, ele vai ter maior sensibilidade ao estímulo, porém, ele ainda se vê como um sistema unitário, mãe e bebê. Com 4 meses, esse bebê ele vai estar mais ativo. Maísa não está conseguindo entrar. Maísa, sai novamente que eu te aceito, tá? Então, esse bebezinho, ele vai estar mais ativo, ele vai explorar mais a mãe, vai ter mais aqueles estímulos de puxar cabelo, óculos, roupa. Tanto que tem uma fase que o pessoal fala, ele gosta de mim, aquele bebê pega na criança, pega na pessoa ali, pega no dedo, ela gosta de mim, não é que ela gosta, ela está conhecendo, tá? A criança, o bebê, ele vai conhecer o mundo através das suas mãos. Tanto que atualmente, eu não sei se vocês sabem, os médicos não indicam mais as luvinhas. Normalmente ele não é para usar, é para evitar, justamente para a criança não perder essa questão do tato. Com 6 meses, esse bebê ele vai ter a percepção de outras pessoas. Então, é naquele momento. O meu também caiu. Gente, a aula vai ficar gravada, tá? Então, qualquer coisa vocês assistem novamente, tudo bem? Certo, Maísa? Certo, Edna? Não sei realmente qual é o problema, mas a aula vai ficar gravada e vocês vão poder assistir novamente, tudo bem? Então, com 6 meses, esse bebê, ele vai ter a percepção de outras pessoas, vai ter medo das pessoas estranhas. É aquele momento que ele só quer ficar mais com a mãe, tá? Com 10 meses, esse bebezinho, ele vai começar a engatinhar, vai ter a diferenciação corporal entre ele e a mãe. Lembra que eu falei que o bebê ele vai se ver
como uma unidade, nesse momento, ele já vai ter essa separação. E nesse momento, esse bebê ele também vai sentir mais ansiedade em relação à separação da mãe. Então, é um momento que é bem difícil, bem complicado. É aquele momento que muitas vezes quem tem filho, quem é tio ou tia, aquele bebê vai para você, vai tranquilo, mas quando chega a mãe e vê a mãe já quer ir para a mãe, então esse momento de 10 meses está relacionado com essa ansiedade, tá? Com 20 a 24 meses, que é 1 ano e meio, 2 anos, é a fase do negativismo. Tudo para eles é não. Isso, não, 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 tá? Deixa eu voltar só uma aqui, que acabou aqui. E vai ter a consolidação da sua individualidade. Entre os 2 anos e 3 anos, a criança vai passar por um período que ele vai se sentir independente, tá? Que ele faz tudo sozinho. Quem é mãe, quem é pai, sabe bem dessa fase que eu estou falando. Com 3 anos de idade, independente, ele vai ser independente das pessoas. E sempre vai ser aquela fase do eu também. Vou fazer isso, eu também, tá? Nesse período também é mais fácil o relacionamento profissional. É mais fácil a aceitação do paciente com o dentista. Ele não vai ter tanto medo do que é desconhecido. Tá? Então, nesse período, ele vai ter uma capacidade de fantasiar e criar um mundo imaginário. E nesse período também de 3 anos, que as crianças, elas vão ter aqueles amiguinhos imaginários, tá? Então, ele não vai saber diferenciar, muitas vezes, o que é o imaginário e o que é real. Então, acaba o medo de pessoas estranhas, sendo a melhor fase para a gente fazer os tratamentos. Com 4 anos de idade, essa criança já vai ter um raciocínio maior. Essas crianças, apesar de ser entre 1 ano, entre 3 anos e 4, só ser 1 ano, essas crianças elas são menos cooperativas, justamente porque eles têm essa capacidade de raciocínio e de entendimento. Então, eles vão responder exageradamente ao desconforto odontológico, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse autocontrole das emoções, que vai auxiliar no desenvolvimento. O autocontrole das emoções é você facilitar a vinda desse paciente para o consultório. Como seria isso? Transformar o consultório em um ambiente confortável. Explicar à criança o que espera dela e do tratamento. Aí vocês me perguntam, professora, como é que eu vou explicar para uma criança de 4 anos como vai ser o tratamento e o que é que eu vou esperar dela? É justamente através dessas técnicas de manejo de comportamento que a gente vai conseguir, sim, explicar para essas crianças como vai ser o tratamento e, da mesma forma, elas vão entender o quanto é importante, tá? Também, as palavras elas serão escolhidas. Quando chegar no consultório, você não vai falar ou pegar, me dá a tríplice, me dá aí o sugador. Nesse momento, vocês vão ter que usar a criatividade de vocês e vão ter que começar a dar nomes diferentes e que gerem empatia, em que gerem uma socialização entre a criança e você que está atendendo, tá? Então, com 4 anos, a ansiedade ela vai estar relacionada em forma de dor de barriga. Então, a criança ela vai falar, quando ela não quer ser atendida, ela vai dar a desculpa que está com dor de barriga, vai perguntar se a consulta já está acabando, sabe? Então, vamos aqui. Eu sempre falo que a relação de odontopediatria, ela é uma relação de 1 para 2.
tá? Por que que 1 para 2? Porque a gente vai lidar com a ansiedade não só da criança, mas também a ansiedade dos pais. A gente tem que lembrar que a gente está tratando do bem mais precioso de outra pessoa, que são os filhos. Então, você ter essa confiança dos pais, ela é muito importante. Diferente do adulto, que no adulto você vai ter essa relação de 1 para 1. Eu sempre falo que é muito mais difícil você tratar de uma criança. E mais difícil ainda é você tratar da ansiedade desse pai ou dessa mãe. Porque muitas vezes a criança ela vai ter medo, ela vai ter o receio, mas não o receio que é dela. Ela vai ter esse receio que foi do pai, que foi da mãe. Então, tá muito relacionado, tá? Então, por que é importante o estudo das técnicas de manejo comportamentais? Elas são importantes para otimizar o nosso atendimento. Às vezes as pessoas acham que o atendimento em odontopediatria tem que ser um atendimento lento, mas não, muito pelo contrário. O atendimento de odontopediatria, ele tem que ser um atendimento ágil. Atendimento que eu falo são os procedimentos curativos, tá? Normalmente, nós vamos ter um tempo maior na primeira consulta, que é uma consulta de condicionamento, uma consulta onde você vai conhecer os pais, onde você vai conhecer a criança. Naquele momento, aquele primeiro momento é onde você vai gerar empatia, tá? Entre você e a criança. É naquele momento que a criança vai gostar de você. Então, o segredo, basicamente, está ali naquela primeira consulta. É um tempo que você vai investir com aquela criança, que vai te dar a garantia, uma segurança, uma tranquilidade e vai garantir o sucesso do tratamento. Então, o profissional, ele deve ter conhecimento e embasamento suficiente para discernir uma técnica da outra, elegendo a mais adequada para cada criança. A abordagem deve se adequar, como eu já falei, à idade, ao gênero, ao estado geral de saúde e aos fatores familiares da criança, tá? Então, você não vai usar só uma técnica. Várias técnicas podem ser usadas. Então, você vai usar a técnica que mais, digamos, que mais você sabe, que mais você se sente confortável. Então, as técnicas de manejo, eu resolvi dividir em físicas, farmacológicas e linguísticas, tá? Eu não vou dar tanta ênfase às farmacológicas, porque a gente vai ver isso mais à frente. Pessoal, vocês querem intervalo ou a gente pode continuar? Ok, então vamos pegar direto, perfeito. Fica até melhor. Ok. Então, como eu estava falando, a gente vai dividir em três, digamos, em três tópicos, tá? Físicas, farmacológicas e linguísticas. As físicas. As físicas, elas podem ser ativa e pode ser passiva. A técnica física ativa são as contenções. Eu gosto muito de chamar as estabilizações protetoras, tá? Aqui na foto, a gente consegue ver dois tipos de estabilização protetora. São diferentes, mas que as duas dão bons resultados. Alguém já viu essas técnicas em algum local? Ou é a primeira vez? Vocês me falem. Essa da mãe, Bruno primeiro, essa da mãe já viu, certo. Ok. Essa primeira técnica a gente costuma chamar de pacote pediátrico, tá? A criança, ela vai ser envolvida em um pano, esse pano ele tem um velcro, então os bracinhos eles ficam para dentro, tá?
e fica enrolado. Lembra, antigamente, quando eu fiz a minha especialização, lembrava muito uma camisa de força realmente, porque você colocava o braço da criança e enrolava. Esse daqui é o que se está usando hoje. A gente vê que ele é um paninho bonito, mais trabalhado, tá? Essa daqui eu gosto mais para crianças pequenas, crianças menores, tá? Bebezinhos mesmo. E essa outra aqui é da mãe, é uma posição, é a posição que eu mais uso e é a posição que vocês vão usar dentro da clínica de odontopediatria. Eu não gosto quando a mãe fica deitada e a criança fica em cima, porque ela vai ter a sensação de estar segurando. Nessa posição em que a mãe fica em cima, ela vai abrir a perna da criança e vai encaixar o corpo nesse local. E com as mãos vai segurar os membros, vai segurar os braços, tá? Por que que essa estabilização ela é melhor? Porque a mãe ela não vai perder o contato visual com a criança. Esse contato visual, ele é muito importante. Ele vai dar segurança para a criança. Eu sempre falo, quando a gente vai colocar a criança na cadeira, eu falo, ó, mamãe vai abraçar você. É uma coisa totalmente diferente de que você ou o dentista ou a auxiliar segurar. Tá? Então, é muito mais agradável a criança ter esse contato visual do que a criança estar por cima da mãe e perder esse contato, ser realmente segurada, tá? Na estabilização passiva, é a estabilização feita através de mordedores, tá? Que são, já viram esses mordedores? Alguém já viu os mordedores? Sim, então, esses mordedores aí nessa boca tá mostrando sem nenhum tipo de laço, digamos assim. Quando a gente usa esse tipo de mordedor, principalmente, eu chamo sempre ele de bolachinha, tá? Quando a gente usa esse tipo de bolachinha, é importante você colocar ele preso em algo. Esse daqui, nesse azul, vocês estão vendo que tem um buraquinho. Esse buraquinho é para passar o fio dental. Mas o melhor jeito que eu acho é você pegar uma touca descartável, colocar ele dentro e enrolar. Porque se você deixar ele solto, a criança, sei lá, pode engolir, abrir mais a boca e engolir, dar algum BO, digamos assim. E esse outro aqui, ele é muito legal. Ele é o abridor de molde. Ele parece uma tesoura. Esses braços aqui, ó, ele não vai assim para a boca da criança. A gente coloca aquele, sabe aqueles tubinhos que parecem uma mangueira, que eu esqueci o nome agora, que coloca para fazer, que bota no braço para tirar sangue. Eu esqueci o nome daquilo, eu falei hoje à tarde, esqueci. A gente coloca aqueles caninhos, um pedacinho daquele caninho aqui, ó, porque ele trava na boca da criança, ele abre e fica travado, e você não precisa ficar segurando, ele mesmo se segura. Tripa de mico. Não sei se é tripa de mico, Bruno, o nome daquilo. Garrote. O nome daquilo é garrote, lembrei agora. Você vai tirar um pedacinho do garrote e vai colocar preso nessa região, tá? Aqui, ó. O garrote vem aqui e não machuca a boca da criança. Então, as restrições físicas, elas estão indicadas em crianças menores de 3 anos que tenham um tipo de deficiência mental, tá? Isso para quê? Diminuir os riscos de acidentes. Esse tipo de contenção é importante vocês terem o consentimento dos pais, tá? Tudo em odontopediatria, ele tem que ter o consentimento dos pais. Os pais têm que assinar o termo de consentimento. Importantíssimo, tá? E essa técnica, elas não devem ser usadas em crianças colaboradoras, tá? Normalmente são crianças menores, a criança maior não precisa. Tá? Existem outras formas de a gente atuar em crianças maiores. As técnicas farmacológicas. Vou dar só uma pincelada, porque a gente vai estudar essa parte de farmacologia mais à frente. As técnicas farmacológicas, a gente vai fazer uso de medicamentos, tá? Desde um antialérgico,
um Histamin, um Polaramine, a gente vai querer aquele efeito do sono que ele dá, tá? Então, a gente administra alguns minutos antes da consulta e esse paciente, ele vai chegar levemente sedado, ele não vai dormir, tá? Ele vai estar mais relaxado, a palavra é essa, ok? Aqui a gente tem o Dormonide, que também é usado, tá? Que é o Midazolam. O Midazolam, ele pode ser usado, tem as dosagens, e é uma droga legal da gente usar, porque ela tem a sua droga revertora, e sem falar que ela tem o efeito dela é um efeito relativamente rápido, e a criança não fica dopada muito tempo, tá? E aqui a sedação com óxido nitroso, que é usado bastante nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente já está, lá no sul e no sudeste, bastante gente trabalha com óxido nitroso. É bem bacana, principalmente para os procedimentos mais invasivos, que a gente vai precisar de uma colaboração maior da criança. Vamos para as técnicas de manejo linguísticas agora. Então, a primeira dela é a comunicação verbal. A comunicação verbal, ela está relacionada ao modo de você se expressar verbalmente. Nada mais é do que a explicação com o paciente, a maneira que você vai explicar. E essa comunicação verbal, ela vai estar relacionada com a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela é relacionada com a expressão facial. Então, você vai falar alguma coisa, por exemplo, eu não gostei do seu comportamento, e além de falar, você vai ter que mostrar isso no rosto. Atualmente, a gente está com um pouco de dificuldade para essa comunicação verbal, porque a gente está trabalhando agora com muita máscara, a gente não está tirando mais as máscaras, usa o face shield, então essa parte de comunicação não verbal fica um pouco mais limitada, mas ela está relacionada com a linguagem corporal e vai reforçar a comunicação verbal e as outras técnicas de condicionamento. Então, a raiva, o nojo, o medo, tristeza, surpresa, alegria, tá? Essa técnica, falar, mostrar, fazer, eu acho que todo mundo conhece, essa é a mais famosa, ela é bastante usada e ela vai ajudar a criança a lidar com o medo, vai ajudar também na familiarização do ambiente. Além disso, você vai ter que ter algum jogo de cintura para usar essa técnica, tá? Essa técnica, eu falo que ela não é feito isolado. Sempre você vai usar a mão de outra. Vou mostrar mais à frente, que é a técnica de modelação. Aqui a colega, ela está usando um bonequinho já para auxiliar, né? Vai fazer uma profilaxia e está mostrando como é que vai fazer, tá? É importante mostrar detalhadamente o passo a passo do que você vai fazer. Não adianta você dizer, vou fazer isso e pronto. Não. E outra coisa, quando você for falar do procedimento, você tem que usar um vocabulário que vá substituir as nossas palavras. Por exemplo, o sugador. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. A gente não vai chamar sugador, a gente chama canudinho. Eu gosto muito de chamar chupa-chupa, porque eu peço para a criança dar um beijinho no canudo e vai sair o cuspe, tá? O que mais que a gente pode falar? Alguém aí, vocês podem ficar à vontade, vou puxar de vocês aí, o que a gente pode dar mais nomes? A caneta de alta, como é que vocês chamam? Chamariam na clínica de odontopediatria a caneta de alta? Me falem. E aí, pessoal? Maísa, Bruno? O que é que vocês acham? O motor? Você acha, Bruno, que o motor é legal para ser usado? Não vai assustar, não? Acho que motor é um pouco rude, não?
Alguém aí tem mais ideia? Além do motor do Bruno? Trenzinho, Micaele, certo? Eu gosto muito de dar a analogia do chuveirinho. Eu sempre falo que aquele motorzinho é o chuveirinho. E para mostrar, a gente vai, coloca o chuveirinho na mão do paciente e você vai acionar e vai sair a água. Aí eu sempre pergunto: você toma banho de chuveiro ou você toma banho de bacia? Aí ele sempre, tia, de chuveiro. Tio, então a gente tem um chuveiro que lava o dente. Então, é assim, fazendo essas comparações e usando um vocabulário que você vai substituir, você consegue gerar essa empatia com a criança, tá? Vamos lá. Ou seja, escolham as palavras corretas, tá? Vou fazer a pergunta que eu fiz para a turma passada. A gente está usando o Bibo. Como é que vocês iam apresentar o Bibo para uma criança de 6, 7 anos? Coloquem aqui no chat para eu saber o que é que vocês, quais são as ideias de vocês, porque eu tenho a minha. Fala que é uma parte do Homem de Ferro. E aí, pessoal, o Bibo, apresentar o Bibo. Vocês conhecem, né? O Bibo, aquela barreira. Ó, aí, surgindo ideias, Ingrid, um cobertor mágico. Gostei, Ingrid. Roupa do Gasparzinho, também gostei. O que mais? Vão falando aí. A bolha do Bob Esponja está dentro de um foguete, o chapéu grande, sim. Então, eu sempre falo que é uma cabana, tá? Eu falo, ó, vamos entrar na cabaninha, essa cabaninha aqui legal, uma cabana de teto de transparente que você vai conseguir ver a tia e o tio, normalmente. Mas ótimo, adorei as ideias. Cobertor mágico, roupa do Gasparzinho. É isso aí, estamos chegando. Então, como eu falei, a técnica anterior, ela é usada muito com a modelação ou modelagem. Essa modelagem e modelação, você vai fazer uso de modelos, uso de vídeos e até mesmo outras crianças. Muitas vezes, as crianças que chegam na nossa clínica vêm com os irmãos, então ficam em equipes vizinhos. Você pode dar o exemplo do irmão, ó, seu irmão está se comportando, vamos fazer que nem ele, tá? Então, a modelação, ela não fica só limitada ao uso dos bonecos, dos macromodelos. Vocês podem fazer a modelação com outras crianças, fazer uso dos desenhos. Hoje a gente sabe que tem muito desenho, sei lá, da Peppa Pig, né, que vai para o dentista. Então, isso você vai utilizando como modelagem. Tá? Ela vai ser importante principalmente no primeiro contato e para aquelas crianças que tiveram experiências negativas. Isso para gerar um novo padrão de comportamento naquela criança, tá? Ele vai observar e vai imitar o outro. Então, essa técnica, ela é muito bacana porque vai auxiliar na diminuição da ansiedade. Então, é uma técnica muito legal para ser usada em crianças menores de 7 anos. Atenção para as urgências. As urgências, o que seria a urgência de odontopediatria? Uma queda, algum trauma? Então, quando acontece essas situações dentro do consultório, dentro da clínica, fica um pouco complicado você fazer uso de alguma técnica do tipo de modelação, porque o estresse vai estar muito alto, principalmente por parte dos familiares e da criança. Essa criança, normalmente, ela vai chegar mais irritada, mais agitada, vai chegar chorando. Então, provavelmente não. A modelação, ela não vai ser a técnica de escolha. Alguém pode chutar alguma técnica que seria para esse caso? O que é que vocês acham das técnicas que vimos até agora? No caso de urgência, qual seria a técnica mais indicada? Vamos botar uma criança de 5 anos. Isso mesmo, João Paulo, a contenção.
a contenção ou a estabilização protetora. É nesse caso que a gente vai usar, tá? Perfeito. Então, outra técnica muito legal de ser usada é a distração. A distração, ela está relacionada com o desvio da atenção. Você vai fazer uso de música, de vídeo, de histórias, tá? Então, você lá fazendo um procedimento, e você pode começar a cantar do nada. A criança está chorando, principalmente aquelas menores, você tá lá, ela está lá chorando, você começa a cantar, um momento ela vai parar de chorar, que ela vai querer escutar, tá? Outro método também seria conversar sobre assuntos do interesse daquela criança. Ah, professora, quais seriam os assuntos de interesse dessa criança? Pessoal, quando a criança entra na clínica, entra no consultório, você vai observar ela de cima a baixo. Então, nesse caso, você vai se pegar a detalhes. A criança normalmente vai vir com uma camisa de personagem. Então, você já pode fazer a abordagem com aquele personagem. Ah, ele gosta dos carros, a menina gosta, sei lá, da Peppa Pig, tá? Então, você pegando os detalhes, você consegue buscar assuntos de interesse daquela criança e vai distrair, tá? Outra maneira também seria oferecer brinquedos para segurar, desde que não interfira no atendimento. Outra técnica, essa técnica de distração, eu gosto muito de utilizar quando a gente está fazendo principalmente a anestesia. Para, digamos, tapear aquela criança, tirar o foco. Você vai isso, tem que conhecer os nomes dos personagens, com certeza, é essencial. Então, quando você vai fazer a técnica anestésica, você vai tentar distrair ao máximo. Como seria distrair? Cantando, conversando, puxando uma conversa. Ah, fulaninho, você viu aquele desenho? Você gosta daquele desenho? Ele provavelmente vai acenar de alguma forma. Muitas vezes eles falam com a gente muito pelos olhos, tá? Então, é distrair realmente para poder chegar lá e anestesiar. É muito. Às vezes a gente pensa que anestesiar é o X da questão dentro do atendimento da odontopediatria, mas vocês vão ver na clínica que o procedimento anestesiado é maravilhoso, tá? Normalmente eu gosto muito de tratar meus pacientes anestesiados, para mim não tem coisa melhor. Então, vamos lá. Vamos falar agora da dessensibilização. O que é isso? A dessensibilização nada mais é que no momento de você fazer o plano de tratamento, você vai iniciar esse tratamento pelos procedimentos mais simples. Você, quando chegar a criança no consultório, você não vai começar pela extração, senão ela nunca mais vai voltar. No plano de tratamento, a gente normalmente deixa as extrações para o final do tratamento. Ah, professora, é uma retenção prolongada. Retenção prolongada é quando aquele dente, o dente permanente está chegando por trás do dente de leite. E nesses casos, como é que a gente faz? Faz a primeira consulta, uma consulta que você vai conhecer e já marca para a próxima, tá? Mas sempre a gente vai iniciar da profilaxia, do selamento, da restauração e, por último, a extração, para aquele paciente poder ir se familiarizando com você e te conhecendo, adquirir confiança. Então, isso é importantíssimo para o tratamento, tá? Então, a dessensibilização, o paciente ele vai se sentir mais confortável, mais calmo, vai diminuir a tensão, tá? Você vai realizar os procedimentos gradualmente, do mais simples para o mais complexo. O reforço positivo, acredito que é outra técnica que todo mundo conhece e todo mundo vê fazendo. Como é que é esse reforço positivo? Ah, professora, é dar o presente, certo? A gente premia, a gente tem que premiar realmente aquele bom comportamento. Mas muitas vezes a gente vê na clínica os alunos dando o prêmio antes de fazer o procedimento. Então, não é um reforço positivo, muito pelo contrário.
tá? O reforço positivo, ele é uma promessa de recompensa no final do atendimento, mas você não vai falar para o paciente que você vai dar aquele presente, tá? Você vai fazer o procedimento e no finalzinho só você vai premiar pelo bom comportamento, tá? Essa premiação, ela pode ser feita tanto pelos pais como pelo profissional. E essa recompensa não necessariamente precisa ser um brinde, um brinquedo. Ele pode ser um elogio, pode ser um sorriso. Então, muitas vezes, os colegas estão associando isso aos presentes, tá? E não é. A criança, ela vai entender que ela está ali por uma necessidade. E aquele reforço positivo, aquele brinde que ele vai ganhar, é pelo bom comportamento dele. Porém, a gente tem que ressaltar que crianças até 3 anos, normalmente a gente tem que dar o brinde. A gente não faz essa técnica de não dar o brinde. Por quê? São crianças muito pequenininhas e normalmente a gente vai usar a estabilização protetora. Então, a gente vai conseguir fazer o tratamento. Então, já que a gente conseguiu fazer o tratamento, a premiação, ela vai ser feita, tá? Então, as recompensas, elas são dadas no término do tratamento. A criança, ela deve entender o porquê de estar acontecendo aquilo ali, tá? Certificado de bom comportamento é ótimo. E isso, o certificado de bom comportamento, ele é dado no final do tratamento, tá? O ideal é que você dê no finalzinho, depois que você faz tudo. E se aquela criança vai numa primeira consulta, na outra faz uma restauração, você não precisa dar o certificado, porque aí você vai dar vários certificados. Você pode dar o quê? Uma tatuagem. As meninas gostam muito dos brilhinhos. Tem uns carimbos que é um sucesso os carimbos, principalmente os carimbos do like. Quando você fala que vai dar um like, eles adoram, tá? Então não precisa ser coisa muito cara. E o certificado, Micaele, tu realmente pode dar no final do tratamento, quando concluir tudo, certo? Presença e ausência dos pais. Também é uma forma de manejo, tá? Então, cabe ao profissional reconhecer se essa situação da presença ou ausência do pai, ele vai otimizar ou se ele vai prejudicar o atendimento. A presença do pai ou da mãe, digamos assim, do responsável, ela é contraindicada quando os pais não estão dispostos ou são incapazes de dar algum tipo de apoio afetivo. Como é isso? Às vezes o pai tem mais medo do que a criança. Então, esse comportamento do pai muitas vezes vai atrapalhar seu atendimento, tá? Que é que antigamente, eu tinha um professor na especialização que no consultório dele a criança entrava sozinha. Os pais ficavam na sala de espera e a criança entrava sozinha. Já vi um caso, o paciente estava aflito, com medo por causa da presença do pai na sala. Acontece sim, Ariane. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber. No meu consultório, eu prefiro que entre só a mãe, tá? Normalmente o pai, tem alguns pais que realmente ficam, geralmente quando os pais são divorciados, e o pai que está levando a criança. Normalmente esse pai, como já foi dito aqui, a gente tem que avaliar se aquele pai ele vai ser colaborador. Se ele não for colaborador, não é legal a presença dele, tá? Então, esse professor que eu tinha, a criança ela entrava sozinha. Eu não acho muito interessante, porque vocês sabem que existem todo tipo de criança, e muitas vezes a criança mente. Então, se acontecer qualquer coisa dentro da sala, a tia machucou, a tia fez isso. Eu não acho interessante atender sem o pai. É uma opinião minha. Tem colegas que o pai não entra, mas Anne, eu pessoalmente prefiro que um dos responsáveis eles estejam presentes, tá? Controle de voz. A gente vai entrar agora em duas técnicas que são consideradas técnicas aversivas, tá? Vocês vão encontrar na literatura essas duas técnicas sendo classificadas como aversivas. O que é isso? Controle de voz. Volume e tom de voz conforme a necessidade.
é você alterar o seu tom de voz dependendo do comportamento da criança, tá? Isso vai influenciar e vai direcionar o comportamento. Esse controle de voz, essa questão da entonação, de você falar mais firme e falar mais alto, essa entonação ela vai ser usada para atrair a atenção da criança, certo? Do paciente. E a nossa expressão, ela tem que refletir a expressão verbal. Na verdade, no controle de voz, você vai estar usando as duas técnicas. Expressão verbal e expressão não verbal, certo? Os pacientes menores, normalmente, eles não vão ceder ao apelo verbal. Então, esse tipo de técnica, ele está indicada para muitos tipos de paciente e está relacionado principalmente com as condutas inapropriadas, tá? Não está indicado para paciente que tem deficiência auditiva. Essa técnica, gente, todas as técnicas, elas têm que estar bem, elas devem ser explicadas aos responsáveis. Para o responsável, não pensar que você está abusando, tá? Porque falar previamente, isso você vai sentir, como eu falei na primeira consulta, você vai sentir o comportamento da criança e você tem que explicar para o pai e mãe, caso o seu filho tenha algum tipo de mau comportamento dentro do consultório, normalmente a gente pode fazer mão de técnicas onde a gente vai precisar aumentar o tom de voz para chamar a atenção do paciente. Então, tudo isso tem que estar bem explicado e tem que estar documentado, porque é uma bronca se o pai interpretar de maneira errada. É uma técnica um pouco assim, ela é polêmica, tá? Essa é a próxima técnica que eu vou explicar para vocês. Elas são polêmicas, tá? Mão sobre a boca. Essa técnica, ela era usada há muitos anos, tá? Na época que eu fiz especialização, o mesmo professor que não deixava o pai entrar, ele usava muito a técnica da mão sobre a boca. O objetivo dessa técnica é chamar a atenção e a colaboração da criança. Mas, como eu disse, ela é uma técnica muito controversa. E ela vai ser empregada naquele momento que o choro está incontrolável, aquele momento de birra, aquele momento que a criança está se debatendo dentro do consultório e que você não consegue ter diálogo com ela, tá? Ela tem uma boa eficácia quando autorizada e aceita pelos pais, como eu falei, tudo documentado, tá? E ela está associado ao controle de voz, certo? Deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando aqui o que tem no meu outro slide. Ela está indicada para crianças. Cadê? Contraindicada para crianças cooperadoras. É isso, gente, que eu não estou conseguindo ler aqui? Deixa eu ver aqui. Ok. Aí, veja, uma variação, incapacitadas. Muito obrigada, Ariane. Tem um negócio aqui na minha tela. O negócio está voando aqui. Então, uma variação dessa técnica mão sobre a boca é você fechar a via aérea, tá? Então, é você colocar a mão sobre a boca, você vai falar bem baixinho no ouvido da criança para ela se comportar, que ela tenha calma e que quando ela parar de chorar, de fazer aquele momento de birra, você vai remover. Essa variação da técnica é você colocar a mão e prender a via aérea com o dedo durante 15 segundos, tá? Depois disso, depois que a criança se acalmou, você vai elogiar, tá? Então, ela é indicada para crianças de 3 ou mais e que tem um certo grau de entendimento. Porém, vamos discutir um pouco essa mão sobre a boca. Quem é mãe e pai aqui, com certeza, não ia deixar que o dentista fizesse isso, né? Vocês concordam comigo? E aí, falem para mim aqui no chat o que vocês acharam dessa técnica. Porque quando eu vi, eu não gostei. Na época, eu não tenho filhos,
e eu não deixaria fazer nos meus filhos. Eu queria um feedback de vocês. Ó, não iria gostar, realmente, Deise. É uma técnica que é muito controversa. Ela está em desuso, na verdade. O controle de voz, eu ainda uso, tá? Mas essa técnica de mão sobre a boca, eu nunca usei. E eu acredito que ninguém está usando mais. Tem muitos pais, aparenta ser agressiva, realmente, ela aparenta ser agressiva. Exatamente. Por mais que não seja. Isso, Micaele. Quem vê, para quem está vendo, ela é agressiva. Quando eu vi a técnica sendo executada, e olha que tem muito tempo, isso que em 2011, tem 10 anos, eu achei muito agressiva, eu não faria, sabe? Então, agora vamos ver as técnicas por idade, tá? Quais são as técnicas que a gente pode usar em cada idade? Meninos, como é, Ronaldo? Meninos de hoje são Nutella. Boa, boa mesmo. Vamos lá. As técnicas físicas, elas normalmente são necessárias para os bebezinhos. O que é que João Paulo falou? Mas tira foco da criança e tal quando ela está com birra. Então, essa é justamente isso. A indicação da técnica são naqueles momentos que está difícil o controle, que não tem papo e realmente alguma coisa tem que ser feita, tá? Então, com um ano, as técnicas físicas, as de contenção, elas são as mais indicadas para o bebê, tá? Além daquele pacotezinho pediátrico, aqui na foto a gente vê que o bebezinho está encaixado num colchãozinho e tem um velcro que segura. Tem outras formas de fazer essa estabilização. Eu estou sem a foto aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, quiserem pesquisar sobre chama Macri. Ela é uma cama que tem uns buracos e a criança fica enganchadinha, tá? Principalmente os bebês, ficam a perninha, o bracinho, tudo enganchadinho, tá? Também é usado em pacientes especiais. Então, a gente usa esse colchãozinho com esse velcro, além do pad wrap, que é o pacotezinho pediátrico, e também tem um avental. A dentista, a gente coloca um avental e senta e faz essa técnica de atendimento joelho-joelho, tá? A mãe de frente para a dentista. E aqui a gente consegue fazer a avaliação da boquinha do bebê. Com 3 anos, a técnica indicada vai ser falar, mostrar, fazer. Então, a gente pode usar tranquilamente com 3 anos. Tá? Com 4 anos ou mais, a criança ela vai ter um entendimento maior e as técnicas de linguagem elas vão ser bem aceitas, tá? As considerações finais, tá? A gente já está finalizando. É importante controlar o ritmo da consulta baseando-se na cooperação do paciente, de maneira que eles não se sintam nem apressados, nem entediados, tá? O que é isso? Você vai fazer a consulta de acordo, você vai sentir a criança e não vai apressar, vamos fazer aqui já uma profilaxia. Tem momentos que a consulta vai ser só conversa, orientação de higiene, brincar com a criança para você ter aquele vínculo. Não necessariamente na primeira consulta você vai fazer um procedimento. É interessante que você faça? Pelo menos uma profilaxia, uma escovação, para a gente poder fazer a avaliação da cavidade bucal. Mas tudo ao seu tempo. Normalmente, nas primeiras consultas, quando for o período que vem vocês vão presenciar, a gente vai fazer a anamnese, profilaxia e o plano de tratamento. Normalmente não é feito nenhum tipo de procedimento restaurador na primeira consulta, só se realmente for uma coisa muito simples e a criança for uma criança maior, tá? Informar e discutir com os pais ao final da consulta.
informar aos pais o que foi feito, o que será feito, vai explicar o plano de tratamento, explicar que aqui que o trabalho não é um trabalho, não é uma via única, ela é uma via de mão dupla. Então, o trabalho feito dentro do consultório, ele tem que ser preservado. E a maneira de ser preservado é em casa, através das orientações de higiene, falar como tem que ser o cuidado, chegar em casa e falar, ó, você se comportou bem na consulta, eu gostei, é você realmente elogiar. Isso vai facilitar o nosso trabalho. Informar aos pais com relação aos procedimentos que serão realizados nas próximas consultas, para que a criança ela esteja preparada. Isso é muito importante. Então, está muito relacionado também com a nossa comunicação, com a comunicação com os pais. Pai, no próximo a gente vai fazer uma restauração, então a gente vai limpar o dente, a gente vai precisar que a criança fique mais quieta, que ela se comporte, fique mais paradinha. Então, isso você vai solicitar e vai passar para o pai, tá? E envolver a criança nas conversas com os pais. À medida que você está conversando com o pai, você não vai perder o foco da criança. Você vai conversar com o pai e, de alguma maneira, você vai envolver aquela criança. Tá? Como, por exemplo, professora, você está conversando de alimentação com o pai e com a mãe, está fazendo uma orientação de higiene. Então, você vai chegar, vai se dirigir para a criança e vai falar, fulaninho, o que você gosta de comer? Você come isso, você come aquilo? É uma maneira de você trazer a criança e envolvê-la dentro da nossa consulta, tá? Pessoal, finalizei essa parte. Eu vou mandar para o e-mail de vocês os slides, tá? Algumas aulas eu posso mandar, outras eu não posso, tá? Essa eu vou poder mandar. Tem as referências que vocês precisam para estudar, tá? Temos os livros. Temos muito artigo na internet, tem alguns que eu utilizei aqui para a nossa aula, aí é interessante que vocês leem, vai dar um embasamento, vai dar uma segurança maior quando vocês forem para a clínica, tá? Então, isso, a técnica, você vai ter a questão da vivência, mas muito você aprende lendo, você aprende buscando nos livros, você aprende conversando, tá? Tentando buscar realmente esse conhecimento. E é uma parte muito importante. A gente às vezes acha que não, mas quando você tem conhecimento dessas técnicas, além de usar com as crianças, muitas vezes a gente vai usar com o adulto, tá? Isso não vai ser tão diferente para um adulto, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Perdoem aí porque demorou um pouquinho. A gente está usando a sala do professor Alvani por enquanto. Acredito que na próxima semana eu já vou ter meu acesso, a gente já vai facilitar algumas coisas, tá? Assim como vocês estão iniciando na disciplina, vocês estão entrando comigo nessa caminhada. Então, eu estou aqui para ajudar vocês ao máximo que vocês quiserem, que buscarem com certeza, tá? E eu estou aqui para o que vocês precisarem realmente, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, Micaela, eu estou à disposição, tá? Para o que vocês precisarem e realmente estudem. É só isso realmente que eu peço, ok? É uma cadeira que é muito teórico. Vocês vão ver que é muita coisa teórica, muita, tá? Mas que vocês possam realmente buscar algo a mais. Ok, pessoal. Joia, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente noite, um bom descanso, ok? E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, tá? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta, alguma dúvida ou não? Sem dúvidas, pessoal. Tudo certo. Ok, então eu me despeço de vocês agora, tá? A aula, como eu falei, ela vai ficar gravada.
Combinado? E quem perdeu alguma parte, vocês procurem aqui, vocês podem reassistir, ok? Obrigada, boa noite e vocês estão liberados. Tchau, tchau.